Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos à nossa Maratona Fibra de Vidro. É uma honra ter a presença de você aqui comigo e muito obrigada pela confiança. Eu espero realmente agregar muito aí profissionalmente na vida de vocês durante esses 3 dias que nós vamos passar aqui juntos. A nossa primeira aulinha que vamos abordar hoje, eu vou explicar bem detalhado para vocês em questão de todos os materiais e os equipamentos que são utilizados, tá bom? No alongamento de fibra de vidro. E em seguida, eu vou fazer uma demonstração para vocês de como que vocês realmente vão conseguir fazer uma preparação de unha com perfeição, tá bom? Pessoal, antes da gente começar essa aulinha, pega um caderninho para vocês anotarem tudo, tá? Para vocês não perderem nada realmente. Se você quer ser uma profissional diferenciada, então faça ações diferenciadas, tá bom? Então vamos anotar tudo dessa aula. Lembrando para vocês aqui, gente, que no finalzinho desta aula eu quero dar um comunicado muito importante para vocês, tá bom? Então vamos lá começar a nossa primeira aula. Então, pessoal, vamos começar primeiro, né, falando da cabine. Essa é uma cabine paralela, tá? Ela não é original, porque a original, o preço dela é bem superior, tá? Normalmente ela é na faixa de 300 a 400 reais. Essa daqui é uma paralela, normalmente é na faixa de 100 a 150 reais, depende de cada fornecedor, tá? Esse modelinho aqui chama cromado, que é exatamente, vem nessa coloração super linda. Essa cabine, ela é de 48 watts, tá? E como que é as funções dela, né, gente? A gente tem aqui o tempo, né, de 10, 30, 60 e o tempo total dela, né? Temos também o sensor, quando a gente coloca a mãozinha, a cabine acende, tá vendo? E assim, gente, vocês sempre me perguntam relacionado à cabine, né? Sempre indico de 48 watts, porque é uma cabine mais potente, tá? Principalmente que algumas pessoas têm a dificuldade de utilizar o gel da XD, então sempre comprem de 48 watts. E sempre fechada, tá, gente? Sempre fechadinha, tá vendo? Por quê? Porque quando a gente trabalha com uma cabine que ela é aberta, o vento vai interferir na secagem do produto, tá? Então, procurem sempre ter uma cabine de 48 watts, né? E sempre fechadinha, tá bom? E agora nós vamos entrar aqui, né, na lixa elétrica. Muitas meninas têm dificuldade também em saber qual que compra, né? Aqui existem 2 modelos, tá? Esse primeiro modelo, ele tem um RPM de 30 mil. Ele já é uma lixa elétrica realmente destinada a alongamento, tá? E esse segundo modelo, ele é de 35 mil RPM, tá? A marca dele é Marathon. E essa lixa, gente, ela foi destinada à podologia, a fazer prótese dentária, tá? A diferença delas é em questão do RPM, né? Porque a velocidade desse é maior, tá bom? E o que significa esse RPM, né? É a rotação por minuto, tá? Então, a gente tem essa cabine mais potente. Mas o que acontece? Essa lixa elétrica aqui, ela é mais profissional, né? Então, o investimento dela é muito mais alto. Vocês vão encontrar aí no mercado mais ou menos na faixa de 800 reais. Essa daqui não é que não seja profissional, mas ela é realmente mais destinada a alongamento de unha, tá? Então, vocês conseguem achar aí por um preço mais em conta, de 250 a 300 reais. Isso também depende do fornecedor, tá? Mas elas fazem o mesmo procedimento, elas têm basicamente como se fosse a mesma função, tá? Tem a velocidade, tem o tipo de rotação que dá pra gente inverter da direita pra esquerda, da esquerda pra direita, tá? A função é igual. O que vai diferenciar realmente é a velocidade delas, tá bom?
pra finalizar, né, gente, os equipamentos básicos aí que a gente precisa de ter pra fazer o alongamento é o aspirador de pó. Não que ele seja obrigatório, tá? Mas ele ajuda muito, tanto em apoio de mão, como ele puxa o pó, tá? Então, para quem realmente tem o interesse de ingressar nessa profissão, é muito bacana vocês adquirirem, porque dá muita diferença. Eu gosto do mais simples, existem vários modelos, tá? Mas eu realmente gosto desse mais simples, pequenininho mesmo, porque ele não ocupa muito espaço. E eu não vejo diferença entre outros, né? Em questão de puxar o pó, tá? Então, normalmente, quando eu tô realizando o atendimento, eu sempre ligo ele, ó. E aí, né, ao decorrer que eu vou fazendo o lixamento, ele vai puxando o pozinho, tá? Então, realmente, é bem bacana ter, porque dá uma diferença, assim, muito boa. E também não é tão caro, ele chega a ser na faixa aí de 100 a 150 reais, tá bom? Então, pessoal, eu expliquei um pouquinho aí pra vocês referente à cabine e à lixa elétrica, né? Então, assim, realmente pra frisar e vocês entenderem realmente como comprar uma cabine e uma lixa elétrica, é só vocês focarem nisso, tá? Primeiro, a cabine, ela tem que ser de 48 watts, tá? Então, primeira coisa que vocês têm que olhar é a voltagem da cabine, tá? Então, tem que ser de 48 watts. Por que que a gente pede de 48 watts? Ela tem uma quantidade de lâmpada maior, tá? Vocês podem ver aqui, que essa aqui é a cabine que eu utilizo. Então, quando ela tem uma quantidade de lâmpada maior, automaticamente ela vai durar mais, tá? Eu falo que a cabine, ela é como se fosse uma lâmpada, né? A lâmpada, ela também tem durabilidade, ela tem tempo de vida. Então, a cabine também tem durabilidade. Então, quanto mais eu uso ela, né, mais eu perco ela, tá? Então, normalmente a gente faz a troca aí das cabines anualmente, tá? Ela vai durar aí praticamente como se fosse um ano. E ela é descartável, tá, gente? Não tem como trocar as luzes aqui dentro. Então, essa é a minha cabine de atendimento, ó. Então, vocês não precisam de focar em questão de designer dele por fora. Foca sempre na voltagem da cabine, porque isso é o mais importante, tá? Eu coloco papel alumínio aqui na base da minha cabine para eu manter ela limpa e ela ajuda também na secagem do gel mais rápido, tá? Então, eu acho muito prático vocês também fazerem esse encaixe aqui com ela. Então, qualquer modelo, tá, pessoal? Mas, de início, de 48 watts. Tem mais? Tem mais, gente. Tem de 80, tem de 120, tá? O tempo de secagem vai ser o mesmo. O que vai diferenciar é a quantidade de lâmpada dentro da cabine, tá? Relacionado à lixa elétrica, né? Que é um modelo aí que eu mostrei pra vocês, que ela tem 30.000 de RPM, né? O que é isso, gente? É a rotação por minuto, tá? Então, essa é a velocidade que o motor atinge por minuto. A gente tem um mercado de 15, de 20, 25, tá? Só que são motores mais inferiores. Então, assim, é o que eu sempre falo. Se a aluna tá investindo em um material, é melhor ela investir no material que ela não vai precisar de trocar, tá bom? Então, pode ser qualquer modelo também, tá, gente? Qualquer design aí por fora, mas o principal que vocês têm que olhar é o RPM, tá? Que isso aqui é o que vai diferenciar a lixa elétrica de outros, tá bom? Então, eu queria passar para dar esse feedback aqui para vocês entenderem, né? Qual modelo de cabine e qual modelo de lixa vocês podem comprar. Pode ser qualquer designer que seja por fora, tá? Mas a especificação do produto da cabine tem que ser essa. E da lixa elétrica, ela tem que ser de 30.000 RPM, tá bom? Pode comprar inferior, gente? Pode. Só que você vai demorar mais no lixamento, tá? E a gente às vezes acaba sobrecarregando aquele motor. Então, a tendência às vezes é da gente acabar queimando esse motor se a gente usa muita força nele, tá bom?
Então, pessoal, eu quero deixar uma observação bem bacana para vocês aqui, porque muita gente me pergunta isso, tá? Esse daqui é o PrEP, tá? E esse daqui é o álcool 70. Muita gente me pergunta, Jéssica, eu posso usar o álcool 70 ou eu tenho que usar o PrEP? Enfim, gente, pode usar qualquer um dos dois, tá? Não tem problema nenhum. O álcool 70, ele tem uma porcentagem de água, ele tem sim, mas naturalmente a nossa unha já tem uma porcentagem de água, tá? Mas uma coisa que eu quero frisar pra vocês é o seguinte, lembra que anteriormente eu falei pra vocês em questão do desidratador, que ele remove moléculas de água, que ele controla a oleosidade da unha? Então, para quem utiliza principalmente o álcool 70, ele é mais indispensável ainda, tá? Porque ele vai realmente fazer o quê? Remover aquelas moléculas de água. Então, para quem quiser usar o álcool 70, porque é mais barato, pode utilizar sem problema algum, tá? Quem quiser utilizar o PrEP, pode utilizar o PrEP também, não tem problema algum. Fica a critério de cada profissional, tá bom? Então, pessoal, nós vamos entrar, tá? A maior dúvida de vocês, às vezes, é em questão de produtos de preparação, tá? Eu coloquei várias marcas aqui para vocês verem, tá? São marcas que eu realmente já experimentei, já gostei e não tive nenhum tipo de problema. Tem outras marcas também que eu já experimentei, mas eu não tenho aqui, mas são muito boas, mas eu vou falar delas também, tá? A sequência mais importante que a gente tem sobre o produto de preparação é o quê? Primeiro, o desidratador, tá? Segundo, o primer. E terceiro, a capa base. Esses são os 3 passos que a gente tem que ter, tá? Nenhum substitui o outro, tá? O primer não substitui o desidratador não substitui o primer. Se tem cada um tem a sua função, senão não existiria outros produtos, ok? Então, a gente tem aqui várias marcas, né, como eu falei pra vocês, tá? Já utilizei a linha completa tanto da Honigel, é o que normalmente eu utilizo em curso, em atendimento, tá? É uma linha que eu realmente gosto demais, tá? Tem a da Liriot também, que é uma linha mais em conta, só que é muito boa também, não dá nenhum tipo de descolamento, tá? Então, esse daqui também faz parte da linha Honigel. Esse também faz parte da linha Honigel. E aí, eu vou explicando pra vocês mais ou menos passo a passo, tá? Tem da D&Z também a linha, que ela também é sensacional e o preço dela é mais acessível, tá, gente? Então, esse daqui também é. E aí, a gente tem essa linha, que é da Fischheim, que todo mundo conhece. É uma linha super famosa, mas eu vou deixar no finalzinho pra eu falar uma coisinha pra vocês, porque dá muita repercussão, tá? Primeiro, eu vou explicar o passo a passo de cada material pra vocês entenderem. Como é o material que eu utilizei em curso, tá? Que eu mostrei pra vocês aí, essa é a linha que eu coloco nos meus atendimentos, nos meus cursos, enfim. É uma linha que eu realmente confio, tá? Não que eu não confie nas outras, são ótimas também, mas é porque eu me adaptei mais com a Honigel, tá bom? Gente, questão de material vai de cada profissional, coloquem isso na mente de vocês. Cada pessoa, ela se identifica com o material, tá? Então, eu tô mostrando pra vocês aqui diversas linhas, mas essa é o que eu mais gosto. Por exemplo, muita gente me pergunta da Volia. Os materiais de preparação da Volia também são ótimos, gente. Quem quiser pode adquirir também, tá? Então, vamos lá. Primeiro, a gente entrar aí no passo a passo dos produtos de preparação. Primeiro, nós temos o Bond, né? Que é o quê? Ele é um pH, tá, gente? Qual que é a função dele? Ele vai equilibrar o pH da unha. O que que isso significa? Ele vai controlar a oleosidade da nossa unha.
Naturalmente, a nossa unha ela já produz oleosidade. Então, a função dos produtos de preparação é exatamente esse: preparar a nossa unha natural para que o alongamento dure, tá? Então, o primeiro passo que a gente tem é o desidratador, tá? Eu vou pedir para vocês uma coisa muito, mas muito importante. Aprendem a ler, pessoal. Isso é muito importante, tá? Quando vocês compram um produto, vem a embalagem e vem escrito coisas, tá vendo? Vem coisas escritas nelas. Então, o que vem escrito significa alguma coisa, tá? Então, vamos lá. Por exemplo, a marca Honigel, o desidratador dela chama Bond Age, tá? Porém, quando a gente coloca aqui pra gente ler, né, sobre o produto, ele fala que ele é um pH balanceado, né? Então, ele é um agente de pH balanceado. Então, ele é um desidratador, tá? Ele vai controlar o pH da unha, ok? E aí, a gente tem outras marcas, que às vezes vêm com outros nomes, tá? Por exemplo, a da Liriot, então aqui, ó, por exemplo, né? A marca Liriot, ela vem escrito pH balanceado, gente. É o que vem escrito exatamente do lado aqui, ó. Foi o que eu mostrei pra vocês, tá bom? Então, por isso, e ele vem aqui, ó, escrito desidratador. Então, por isso que vocês têm que aprender a ler o rótulo, tá, gente? Tanto de produto de preparação, como de gel também. Então, nós temos o desidratador, né? Então, qual que é a função do desidratador? Ele vai controlar o pH da unha. Então, ele vai desidratar aquela unha, né? Ele vai remover aquelas moléculas de água também que contém na unha natural e vai, consequentemente, controlar a oleosidade da nossa unha, ok? E aí, em seguida, nós temos o primer, tá? Essa linha da Honigel, gente, vem escrita Ultra Bond, só que ela vem escrito aqui do lado, olha, adesivador Fuse. O adesivador nada mais é do que primer, tá? Por exemplo, a linha da Liriot vem escrito primer, tá? Então, por isso que eu falo, aprendem a ler os rótulos, tá? Porque aí vocês vão conseguir identificar qual que é o produto. E aí, tem esse primer da Honigel, que eu gosto muito dele. Ele não tem ácido, tá? E qual que é a função do desidratador, pessoal? E assim, muita atenção nesse momento, por favor. A função do primer é adesivar. Então, ele nada mais é que como se fosse uma cola, tá? É ele quem vai dar aderência do gel na unha natural. Então, a gente tem que usar o primer de maior qualidade possível, porque às vezes muita gente tem dificuldade, às vezes, de descolamento por utilizar um primer inferior, tá? Então, invistem em primer de qualidade, porque é o que dá mais diferença, tá? Porque é ele quem adesiva o gel na unha natural, tá bom? Então, desidratador, né? Ele vai controlar o pH da unha. Primer, ele vai adesivar o gel na unha. Então, vocês estão vendo que cada um tem uma função? Então, vocês estão vendo que nenhum vai substituir o outro, não. Jéssica, mas eu tenho só primer, então você tem que ter desidratador. Ah, Jéssica, eu tenho só desidratador, então você também tem que ter um primer. Nenhum substitui o outro, ok? E aí, né, nós temos aqui também o gel base, tá? Que ele, gente, é pra fazer a capa base da unha natural, tá? Eu gosto de utilizar esse, por quê? Porque eu consigo otimizar mais ainda meu tempo. Jéssica, eu posso utilizar o gel? Pode, gente, pode utilizar o gel, tá? Porém, tem que ser gel transparente, tá? Porque é um gel puro. Então, se você quer utilizar um gel, Jéssica, posso usar o gel da XD transparente? Posso usar o gel da Ellen Color? Posso usar o gel, enfim, de qualquer marca? Pode. Mas tem que ser transparente, ok? E aí, pra finalizar, né, nós temos o Top Coat, né, que é aquele brilhinho
Ele também é indispensável, porque ele protege o gel, né? Ele evita de manchar, evita de descolar. Ele também é como se fosse um gelzinho, né? Então, ele também não pode encostar na cutícula, tá bom? E ele também, gente, é muito importante, tá? Não pode dispensar ele, não. E aí, pessoal, é o seguinte, é o momento que eu quero chegar pra vocês e falar o seguinte. Nós temos essa linha, que é muito famosa, que é a Fischsheim, que é conhecida como o pretinho do poder. Muitas pessoas que estão iniciando, normalmente compram essa linha de preparação, ou da XD, ou da Alina, enfim, são marcas mais baratinhas e mais inferiores. E aí, as mensagens que eu mais recebo: ai, Jéssica, eu tô fazendo o alongamento, mas meu alongamento tá saindo inteiro, o meu alongamento tá descolando, e normalmente, 99% dos casos são por causa de produto de preparação dessa marca, ou da XD, ou da Alina, normalmente são dessas 3 marcas, tá? Então, gente, o recado que eu quero deixar muito importante aqui pra vocês é o seguinte: conheço gente que utiliza essa marca e não tem problema? Conheço, tá? Mas, infelizmente, existem muitos produtos falsificados, tá? Então, às vezes, a maioria é falsificado. Por isso que dá tanto problema no alongamento. Por isso que, normalmente, eu gosto de usar produtos de preparação de uma linha mais conhecida, justamente para não ter esse risco de ter falsificação, tá? Linha que eu gosto de usar mais conhecida é a Honigel, a Cútil, a Volia, desculpa, Piubella. Então, assim, são marcas mais populares, são mais difíceis de ter falsificação, tá? Materiais que vêm de fora, né, que normalmente é chinês, etc., tem muita falsificação, então a gente não sabe o produto que tem aqui dentro, tá? Então, pessoal, se vocês não querem ter problema de descolamento, invistam em produtos de preparação de qualidade, tá? Então, quem usa ele não tem problema, pode continuar usando sem problema algum, gente. Materiais vai de acordo de cada pessoa, tá? Mas eu tô deixando a minha opinião aqui, porque normalmente os produtos dessa linha dá muito descolamento, tá? A única coisa que eu não tive problema realmente foi com o Top Coat, que o Top Coat deles realmente, assim, são sensacionais, tá? Mas desidratador e primer da linha Fischsheim, XD, Lina, eu não gosto, tá? Dá muito problema realmente. Então, esse é um alerta que eu quero deixar pra vocês, tá bom? Pra vocês não terem nenhum tipo de problema de descolamento, tá? E eu espero que realmente eu não tenha perguntas dentro do grupo relacionado se os produtos de preparação dessa marca são bons, porque eu estou deixando claramente para vocês que eu, Jéssica Carolina Proença, não gosto dos produtos de preparação dessa linha, ok? Mas é a minha opinião, tá, pessoal? É igual muitas pessoas também me perguntam em questão da fibra. A fibra da Fischsheim, a fibra da XD, é uma fibra também que eu não gosto, porque é uma fibra dura, é uma fibra que é grossa. Então, eu realmente gosto de trabalhar com produtos que me dão segurança e que não vão me dar nenhuma dor de cabeça, tá? Eu não falo nem em questão de preço, porque, por exemplo, tem da DayZ, que é uma linha mais barata, da Liriot também, que é uma linha mais em conta, e que não deu nenhum tipo de problema de descolamento, tá? Mas é igual eu falei pra vocês, eu prefiro trabalhar com empresas que são mais conhecidas, né, que foi as que eu citei, para eu realmente não ter nenhum tipo de problema de descolamento, tá bom? Então, eu espero que vocês realmente tenham entendido, tá? Lembrando que nenhum passo a passo substitui o outro, tá bom, pessoal? E, pra finalizar, né, pessoal, vou deixar outra dica pra vocês em questão de material. Muita gente me pergunta também em questão de primer com ácido, primer sem ácido, qual que é a diferença, né? Esse daqui é um primer que ele tem ácido, tá? O primer que tem ácido, ele não pode encostar na cutícula, tá, gente? Porque às vezes a cliente pode desencadear alguma alergia, pode dar alguma reação química
em volta da cutícula da cliente, tá? Então, o primer que tem ácido, ele não pode encostar na cutícula, tá bom? Ah, Jéssica, mas qual que é a diferença dos dois, tá? Normalmente, gente, o primer que tem ácido, a gente indica de usar em unhas que são mais oleosas, tá? Então, clientes que não têm a unha muito oleosa, vocês podem utilizar o gel sem, o primer sem ácido, tá? As unhas que são mais oleosas, vocês podem usar o primer com ácido. Ah, Jéssica, mas como que eu vou saber se a unha da cliente é oleosa ou não? Então, normalmente é uma pele mais oleosa, tá? O cabelo também é mais oleoso, tá? Então, esses 3 fatores, mão que transpira demais, pele mais oleosa, cabelo mais oleoso, pele do rosto mais oleosa, consequentemente, é uma unha mais oleosa, tá bom? Então, quando vocês observarem isso na cliente, né, procurem usar o primer com ácido, tá bom? Então, pessoal, frisando um pouquinho para vocês aqui referente aos produtos de preparação, para a gente deixar bem esclarecido para vocês, tá? Qual que é a função de cada um que eu ensinei para vocês anteriormente. Então, primeiro, né, a gente tem o PrEP, que é aquele sprayzinho, né, que ele vai fazer a asepsia das mãos, tá? Então, ele é o primeiro passo que a gente utiliza para a gente higienizar a mão da cliente, tá? Então, o PrEP, a função dele é fazer asepsia. Ok? E aí, em seguida, a gente tem o pH, tá? Alguns produtos vêm escrito pH ou alguns produtos vêm escrito desidratador. Eles dois são a mesma função, tá? Eles são os mesmos produtos. Qual que é a função do desidratador? Desidratar a unha, tá? E controlar o pH da nossa unha. E ele provoca também a remoção de moléculas de água que já contém na nossa unha natural, tá bom? E aí, em seguida, nós temos o primer ou Ultra Bond, que é a mesma função, tá, gente? Primer e Ultra Bond é primer. Então, só muda realmente de nome. Então, a função do primer é adesivador. Gente, esse daqui, olha, é o mais importante. Por quê? Porque é ele quem causa mais problema quando a gente usa de marca inferior. Normalmente, 90% das alunas têm problema de descolamento, tá? Por causa de usar um primer de marca inferior. Então, a unha vai sair inteira sim, tá, pessoal? Então, a gente tem que usar realmente um primer de qualidade. E aí, em seguida, nós temos a capa base, né? Eu mostrei pra vocês aqui que eu utilizo gel base da Honigel, né? Vocês podem utilizar gel base, base em gel, tanto faz, ou vocês também podem usar, né? O gel transparente, fica a critério de vocês. Lembrando que tem que ser o gel transparente, porque ele é um gel puro, tá, gente? E a função da capa base é proteção, tá? Então, tem que ser feito a capa base. Ela vai proteger a nossa unha natural antes da gente fazer a aplicação da fibra, ok? E aí, por último, a gente tem o top coat, né? Que é aquele brilhinho que fica na unha, que a gente finaliza ela. A função dele realmente é fazer uma proteção do gel, tá? Então, é muito importante utilizar o top coat e ele não pode encostar na cutícula, tá, gente? Lembrando. Então, ele vai fazer uma proteção do gel. Então, ele vai evitar que esse gel dê descolamento precoce ou até mesmo, pessoal, às vezes quando a gente vai fazer esmaltação normal, evita que manche o gel, tá? Então, ele tem a função realmente de proteção, não é só estética. Então, esses aqui são os produtos, né, básicos que vocês têm que ter aí na mesa de atendimento de vocês. E lembrando, gente, nenhum produto substitui o outro, tá? E tem que ser da mesma linha. Se você tá usando o pH e o primer, tem que ser da mesma linha. Então, se você está usando o Honigel, tem que ser pH e primer da Honigel. Se você está usando Volia, tem que ser pH e primer da Volia. E por aí vai, tá? O único que pode diferenciar é o PrEP, o Top Coat, tá?
e a capa base. Mas os materiais de preparação, que são especificamente o pH, que é o desidratador, e o primer, eles têm que ser da mesma linha, tá, gente? Quando a gente não usa da mesma linha, normalmente também ocorre aí descolamento prematuro, tá bom? E vamos entrar aqui em questão do gel, né, gente? Muita gente também tem dificuldade em questão disso, tá? Lembrando, pessoal, que gel... Lembrando, pessoal, que gel também é muito pessoal, vai depender de cada profissional, como que ela vai adaptar com aquele tipo de gel, a consistência, a coloração, enfim, tá? Isso é muito pessoal. Esse aqui são os materiais que eu tô mostrando pra vocês, que eu tenho aqui, eu utilizo em atendimento de mesa, vou demonstrar pra vocês no curso também, tá bom? Então, primeiro eu vou falar pra vocês em questão dos géis que seguram a curvatura, tá? São géis mais fortes e eu gosto muito de utilizar eles, por quê? Porque eu consigo otimizar mais ainda meu tempo quando eu tô montando uma estrutura, tá? O tempo de secagem deles é bem mais rápido, então eu consigo otimizar mais ainda meu tempo. Por exemplo, eu vou falar um tempo de secagem, mas isso depende, tá, gente? Porque depende de cabine, depende da temperatura do ambiente, a temperatura que a gente... Desculpa, o tempo de secagem vai depender de cada gel, tá bom? Então, por exemplo, a gente tem esse gel da Honigel, tá? Que é o Fiber 3. Vamos supor que a gente faça a estrutura dele completamente, né? Toda com ele. A pré-curvatura normalmente é 5 segundos, tá? E a curvatura normalmente é 7, 8 segundos, tá? E aí, nós temos o da XD, né? Que é um gel que o alongamento fica mais flexível. Então, por exemplo, a pré-curvatura dele é de 15 segundos, né? E a curvatura com ele é 25 segundos. Então, vocês estão vendo a diferença de tempo que é de um para outro? Então, quando eu utilizo um gel de secagem mais rápida, consequentemente eu otimizo o meu tempo também, tanto em estrutura, né, como de lixamento técnico também. Então, esses dois géis aqui, ó, que a gente tem, tanto o Volia como esse da Honigel, eles seguram a curvatura, tá? Que são géis realmente que são para manter a curvatura do alongamento. Então, por exemplo, esse aqui, né, da Honigel, normalmente ele vai secar com 5 segundos. Esse da Volia aqui, que é o hard, né, que a gente utiliza somente na ponta, que é essa coloração aqui, olha, ele seca normalmente com 3 segundos, tá? Então, ele é muito mais rápido ainda do que esse, tá bom? Então, a gente tem esses dois modelos aqui pra fazer a ponta da unha, que é pra gente poder manter a curvatura, ok? E aí, a gente tem esses outros géis, né, que são géis que deixa a curvatura flexível, tá? E aí, vocês podem utilizar eles mais para ponto de tensão, tá? Tem esse da Volia, que é o Classic Nude, tá? A coloração dele é muito linda, tá vendo? Mas eu acho a consistência dele muito ralinha, tá? Então, para fazer ponto de tensão, eu acho que fica mais difícil, principalmente para quem tá iniciando. Como ele é mais ralinho, eu gosto de utilizar ele para fixar a fibra, porque como ele é mais ralo, ele vai misturar mais rápido na fibra. Então, eu gosto de utilizar ele somente para aplicação da fibra mesmo, tá? Mas para quem quiser utilizar para fazer ponto de tensão, gente, pode usar também, tá? E aí, para ponto de tensão, eu gosto de usar um gel mais consistente, tá? Por quê? Fica mais fácil de eu fazer meu ponto de tensão, consequentemente, eu tenho mais controle de produto, consequentemente, eu vou montar uma estrutura mais perfeita e, consequentemente, eu vou otimizar no meu lixamento técnico, tá? Então, gente, eu realmente, ponto de tensão, normalmente eu intercalo com esses dois, depende do tom, mais ou menos, que a cliente quer, tá? Então, eu tenho esse aqui da XD, que é o Pink Nude, né, que é aquela coloração que fica mais naturalzinha. E aí, o tempo de secagem dele de curvatura é 25 segundos.
E a gente também tem o da Ellen Color, tá? Gente, a Ellen Color é uma linha nova, mas é realmente, assim, sensacional, porque eles têm uma cartela de pigmento incrível, tá? Eles têm vários tipos de pigmento de gel, então você não precisa ficar fazendo misturinhas, tá? Então eu gosto muito dele também. E a consistência dele, gente, é melhor do que da XD, tá? Vocês podem ver que o pigmento é um pouco mais, é parecido, né? Mas não é igual. Mas, olha a consistência do gel da XD. Peraí. Olha aqui a consistência. Agora, olha a consistência desse gel. Tá vendo? O da Ellen Color, gente, pra fazer ponto de tensão é sensacional, principalmente pra quem não tem controle de produto ainda, tá? Ou tem dificuldade nessa questão, porque ele realmente, ele é mais consistente, vocês podem ver, ó, ele é muito mais consistente. Então, vocês vão conseguir trabalhar muito mais fácil com ele, tá? O tempo de secagem dele também é de 25 segundos para fazer a curvatura, tá? Então, normalmente, eu sempre caso algum gel com outro, tá, gente? Não tem problema nenhum misturar. A única coisa que eu realmente não indico de misturar é, por exemplo, pegar o gel desse pote aqui e misturar nesse, tá? Mas misturar em estrutura que a gente tá montando, não tem problema nenhum, tá? Por exemplo, eu uso praticamente como se fosse 3 géis, né? Porque eu uso esse da Volia pra fixar a fibra. Eu uso esse pra fazer a curvatura, né? Pode usar o da Volia também, fica a critério de cada pessoa. E eu uso esse pra fazer o ponto de tensão, tá? Então, realmente não dá problema nenhum vocês casarem eles dessa forma, tá? Só não misturem eles dentro do potinho, tá? Pra não dar nenhum tipo de reação química. Então, pessoal, esses são os géis que eu utilizo, que eu gosto muito, tá? E que vocês vão ver aí ao decorrer desses dias, tá bom? Então, pessoal, eu quero frisar algumas coisas para vocês aqui relacionado aos géis, né? Porque muita gente tem dificuldade. Apresentei para vocês aí algum modelo e aí eu quero esclarecer alguma coisa, assim, que muita gente tem dificuldade. Eu tenho que utilizar 2 géis, eu posso utilizar um gel só, como que funciona, né? Hoje em dia a gente tem vários tipos de géis, só que a coisa mais importante que a gente tem que entender é: o gel segura curvatura ou não, tá? A gente tem muita marca aí com preço muito em conta, mas eles não seguram a curvatura, tá? Demonstrei pra vocês, expliquei, né? Os produtos que eu utilizo aqui no meu atendimento de mesa, e eu vou falar um pouquinho pra vocês de outras marcas que a gente tem aí que são mais populares, tá? A primeira marca que a gente tem é a Ronigel, que eu apresentei pra vocês, que é exatamente esse aqui, ó, tá? Essa marca aqui, gente, ela segura curvatura, tá? Então, vocês podem usar ele na ponta, sim. E aí, muita gente me pergunta: Jéssica, eu posso usar ele na estrutura toda completa? Pode, tá? Então, esse gelzinho aqui da Ronigel, o Fiber 3, vocês podem usar, né, na estrutura completa, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, que vocês podem colocar ela tanto para aplicação da fibra, como criar a pré-curvatura e no ponto de tensão também. E aí nós temos a marca Volia, que é bem famosa, e eles têm vários tipos de géis, né? Só que é o seguinte, pessoal, a Volia, ela tem um gel específico para usar na ponta, tá? Então, para fazer a pré-curvatura, a gente tem que usar o gel hard da Volia, tá bom? Então, esse daqui vai ser só na ponta da unha, pra gente poder manter a curvatura, tá? E aí, as outras colorações que a gente tem aí, o Classic Nude, Classic Pink, tem vários tons aí. Vocês podem usar tanto na aplicação da fibra, como no ponto de tensão, tá? Então, o restante da linha deles, vocês podem fazer a aplicação e o ponto de tensão, ok? E aí, nós vamos entrar no gel da XD, né? Gente, o gel da XD, ele não segura curvatura, tá bom? Ele deixa o alongamento flexível e com o decorrer dos dias,
a curvatura abre, tá? Então, o gel da XD serve somente para ponto de tensão, tá? E aí, em seguida, nós também temos o gel da Ellen Color, tá? A gente tem esse daqui. Eles têm duas marcas. Tem essa e tem a linha Fiber deles, tá? Nenhuma das duas segura curvatura, tá, gente? Ela também é somente para ponto de tensão, tá? Lembrando que o gel da XD e o da Ellen Color, vocês podem fazer a aplicação da fibra também, tá? Só não dá para fazer a ponta. E aí, nós temos o gel da DayZ, né? A linha DayZ, nós temos dois tipos de géis. Primeiro é esse, tá? Que ele é esse potinho aqui. Ele não segura curvatura, tá bom? Ele, então, serve só para ponto e aplicação, ok? E aí, nós temos uma outra linha, que é mais nova, da DayZ, que é essa linha, que é a Fiber Gel, da marquinha DayZ, tá? Essa aqui, gente, vocês podem usar na estrutura completa, porque ela segura curvatura, tá? Então, o Fiber Gel da DayZ, vocês podem usar ela completa. Tanto para aplicar a fibra, como para fazer a pré-curvatura e como para fazer o ponto de tensão, tá bom? E aí, em seguida, nós temos o gelzinho da Liriou, que muita gente pergunta dessa marca, né? Eu não tenho ele aqui no estúdio, mas ele serve também só para aplicação e ponto de tensão, tá, gente? Ele também não segura curvatura. E aí, o último gelzinho, normalmente o mais conhecido que muita gente pergunta também, é da Fischsheim, né? Que é aquela marca do Pretinho do Poder. Gente, mesma coisa, somente aplicação e ponto de tensão, tá bom? Então, vocês podem ver aqui que os únicos géis, né, que segura curvatura é o da Honigel, o Volia Hard e o Fiber Gel da DayZ, tá? E aí, a gente tem outras marcas, né? Existe muita marca hoje em dia, né? Mas essa aqui, normalmente, são as mais conhecidas. Tem uma marca muito conhecida hoje também, que é a Bela Rosa, tá? Ela também só serve para aplicação e ponto de tensão. Ela não segura curvatura. Muita gente me pergunta também, por exemplo, Jéssica, mas eu não posso usar, por exemplo, XD, Ellen Color, géis que não segura curvatura para treinar? Pode, gente, não tem problema, tá? Mas é um gel que não vai manter a curvatura. Então, assim, se é para treino em modelo ou atender cliente, eu indico realmente de vocês terem pelo menos dois tipos de géis, tá? Um para aplicar a fibra, um para fazer a pré-curvatura, e o mesmo que você aplicou a fibra, você consegue fazer o ponto de tensão, tá bom? Então, pessoal, finalizei aí, né, explicando para vocês os equipamentos, né, básicos, que são cabine, lixa elétrica, aspirador. Falei um pouquinho para vocês sobre os produtos de preparação, expliquei para vocês aí também sobre o gel. E agora a gente vai entrar aí na questão da fibra, o restante dos equipamentos que são necessários pra gente fazer aí uma estrutura de fibra de vidro com perfeição. E agora, pessoal, nós vamos entrar, né, pra falar da fibra. Muita gente tem dificuldade, às vezes, em adquirir uma fibra, porque não sabe distinguir a qualidade, tá? E a qualidade da fibra, gente, é de extrema importância, tá? Ela realmente interfere muito no alongamento, tá? Essa fibra que eu utilizo é da Boutique Nails. Eu vou deixar o WhatsApp e o Instagram deles aqui na tela pra vocês, tá? A fibra dela é simplesmente sensacional, tá, gente? É bem fininha, tá? A fibra dela, vocês podem ver que é bem fininha, tá vendo? Não é aquela fibra molhada que fica muito juntinha, porque isso também atrapalha, tá? Então, realmente, a fibra, ela tem que ser bem sequinha, tá vendo? Ela tem que ser bem fininha, ela tem que ser super flexível, tá vendo? Ela não pode ser dura, tá? Por quê? Quando a gente trabalha com uma fibra muito dura ou muito grossa, isso vai atrapalhar da gente misturar o gel na fibra. Então, isso pode causar descolamento, às vezes a unha sai toda por inteira, ou fica aquele alongamento aparente também, né? Fica mostrando aqueles fiapinhos. Então, o alongamento não fica esteticamente bonito, tá?
Essa fibra aqui é da Boutique Nails, tá? Ela vende pro Brasil inteiro. Vou deixar o contato aqui dela pra vocês. E essa fibra aqui, gente, é realmente o que eu utilizo, tanto em curso como atendimento, como eu ensino aqui pra vocês também, tá bom? Ela é realmente sensacional. Vocês me acompanhando aí ao longo do curso, né, nesses 3 dias, vocês vão ver que essa fibra realmente, ela adere muito rápido no gel. Então, consequentemente, a gente também otimiza o nosso tempo na hora da gente fazer o alongamento. Porque se eu trabalho com só material que me dá dificuldade, consequentemente, né, eu não otimizo o meu tempo, tá? Então, podem adquirir essa fibra, tá, da Boutique Nails, que, gente, ela é sensacional. É uma loja aqui de Belo Horizonte, e ela entrega pro Brasil inteiro e vocês vão realmente amar. E aí, pessoal, continuando na lista de material, né, o pincelzinho, tá? Formato língua de gato, numeração 6, que eu acho ele ótimo pra fazer ponto de tensão. Tem um palitinho de ferro, que é pra poder espalhar a fibra, porque eu gosto mais dele, que ele é bem fininho e é de ferro, fica mais fácil de limpar. A pinça de curvatura também, né, pra gente montar a estrutura aí direitinho. Cortador de unha pra gente poder cortar a fibra. Uma tesourinha pra gente também cortar a fibra, tá? As presilhas pra gente poder manter a curvatura da unha, tá? Eu gosto de ter esses 2 tamanhos, que são, esse é o P e esse é o G, tá? Porque vai depender da largura do dedo da cliente, tá? Porque se a gente coloca esse daqui, acaba que não cabe direito ou às vezes não fecha, tá bom? O olhinho de cutícula, né, que é pra finalizar, que é esse aqui que eu utilizo. Agora, entrando, né, aí nas lixas manuais. Essa daqui, gente, é a lixa manual da OPI, tá? Esse formato dela é o bumerangue. A espessura dela é 100, 180, tá? Então, tem um lado que é mais fino e o outro que é mais grosso. Eu gosto desse formato porque fica mais fácil da gente fazer o lixamento técnico, tá? Tem essa lixinha aqui também, que ela não é igualzinho lixa de unha não, tá, gente? Ela é mais grossinha. Eu gosto muito dela também, porque tá vendo que ela é bem fininha, então ela consegue fazer um acabamento lateral perfeito, tá? Esse aqui é um investimento maravilhoso que vocês podem ter aí. E essa lixa aqui também, tá? Essa lixa é sensacional, gente. Essa lixa aqui chama lixa buffer, tá? Ela é uma lixa de polir. Aqui tá mostrando 100, 180, mas a espessura dela é mais fina do que essas, tá? Porque isso aqui é lixa de polir. E ela faz um acabamento realmente sensacional. E a durabilidade dessa lixa é muito maior do que as outras, tá? Então, o investimento nessa daqui é, assim, realmente sensacional, tá, gente? E aí, pessoal, agora a gente entrando um pouquinho aí nas brocas, né? Essa aqui são as brocas que eu utilizo, tá? Tanto que eu ensino em curso como atendimento de mesa, tá? São brocas que eu realmente gosto demais. Essa primeiro aqui é a broca diamantada, tá bom? O modelo dela chama PM 718, tá? E aí, normalmente, a gente trabalha mais na área da cutícula com ela mesmo. Esse daqui é o mandril, tá? Normalmente, ele vem no kitzinho também. Tem alguns que vêm assim pretinho, tem alguns que vêm que são todos de ferro, tá? E aí, tem esse refil de lixa, tá vendo? E a gente encaixa ele exatamente dessa forma, tá bom? E aí, vocês também conseguem, gente, comprar separados os pacotinhos, tá vendo? E aí, essa espessura que eu utilizo aqui dessa lixa, ó, é a espessura 120, tá bom? E aí, eu gosto de utilizar ela porque eu utilizo ela como descartável, tá? Utilizei uma cliente, eu descarto. Essa daqui, eu utilizo pra fazer a curvatura, né? Que é essa partezinha aqui de baixo. A gente sempre tem que procurar trabalhar com uma broca mais fina pra gente não tirar a curvatura da unha, tá? Esse modelo de broca, gente, é o tungstênio, tá? Quando a gente, assim, muita atenção nesse momento, porque muita gente tem dúvida. As brocas de cerâmica e tungstênio, elas não têm numeração, tá? Então, realmente,
é tirar a foto e mostrar para a vendedora qual que você quer. Então, normalmente elas são distintas por essa coloração, tá? O tom dela vai variando, algumas são mais larguinhas, que são para remoção, outras são mais fininhas, tá? Mas normalmente a gente utiliza mais a vermelha ou a azul. E aí, essa daqui eu utilizo para fazer a curvatura, né, da unha. Essa daqui eu utilizo tanto para manutenção, para a gente remover a unha natural da cliente aqui por baixo, né? Ou até mesmo em questão de acabamento, tá? Quando eu faço colocação, pra gente fazer um acabamento inferior aqui perfeito. E essa última aqui também é de tungstênio, tá? Eu gosto de utilizar ela na manutenção, tá? Por quê? Porque ela desbasta muito mais rápido, então eu consigo otimizar muito mais meu tempo ainda. Vocês vão acompanhar aqui, né, eu realizando a manutenção, então vocês vão ver eu utilizando essa lixa aqui, tá? Então, são esses modelos aqui que eu realmente utilizo tanto em atendimento de mesa como ensino em curso, tá? Eu tô aqui mostrando pra vocês, tá bom? Então, lembrando que somente as brocas diamantadas têm numeração, tá, gente? O restante não tem numeração, ok? Então, pessoal, finalizamos, né, uma parte da nossa aulinha de hoje, que é sobre materiais e equipamentos. Eu espero que realmente vocês tenham entendido muito sobre eles, tá bom? Não esqueçam, pessoal, de fazer anotações para vocês não esquecerem de nada, tá? Agora nós vamos dar sequência, né, sobre a preparação da unha natural, que como que a gente vai preparar uma unha com perfeição pra gente não ter nenhum tipo de problema de descolamento, tá bom? Então, vamos lá. Então, meninas, vamos começar, né, pela preparação de unha aqui. Primeiro ponto muito importante é a gente higienizar as mãos da cliente, tá? Com PrEP álcool 70, da cliente e a nossa profissional, tá? Dá uma secadinha aqui. Então, uma dica que eu gosto de dar em relação à preparação de unha natural é o seguinte: algumas profissionais, elas ensinam afastando a cutícula com a espátula, tá? E depois vindo com a lixa manual, né? Que é essa lixinha aqui. Eu gosto de preparar de uma forma diferente, porque por mais que a gente afaste a cutícula, vai ficar um restinho de cutícula aqui na nossa unha natural. Então, se a gente faz a preparação dessa forma, faz a capa base, coloca material por cima dessa cutícula que tá aqui, que a gente não afastou completa, o que que vai acontecer? A gente vai ter o descolamento prematuro em torno da cutícula, tá? Então, eu gosto de preparar a unha com a broca diamantada, que é esse modelo, ó, que é a PM 718. E eu vou mostrar pra vocês a diferença que fica afastando a cutícula com a espátula e a gente preparando com a lixa elétrica, tá? Então, vou pegar esse dedo aqui como exemplo. Ó, vou afastar a cutícula. Ó. E aí, vocês podem observar que fica um pouquinho ainda, tá vendo? Mesmo tendo uma espátula de qualidade, ó. E aí, no outro dedo, eu vou vir com a broquinha diamantada. Então, olha, vou lixar todos os cantinhos e vou já, ó, afastando a cutícula. Olha o tanto de cutícula que começa a descolar da unha natural. Olha, ó. Ó. Então, lixei todos os cantinhos. Tá? Porque aqui a gente já tá vindo preparar a unha natural e, consequentemente, eu tô afastando a cutícula também. Então, se vocês observarem a diferença de um afastado com
a broquinha diamantada e o outro afastado com a espátula, olha a diferença que dá de profundidade. Isso a gente ganha também mais espaço pra gente poder trabalhar. Então, eu vou fazer nessa daqui pra vocês verem como que vai ficar, ó. Ó, tá vendo que ela fica bem mais fundinha? Olha o tanto de espaço que a gente já ganhou aqui. Olha, o tanto de cutícula que subiu. Então, gente, realmente, preparação de unha eu indico, tá? Broca diamantada, PM 718. Se a cliente tiver a cutícula muito agarradinha, tá vendo? Porque eu não tenho o hábito de tirar a cutícula, você pode vir com a espátula primeiro para não ter o risco de machucar a cliente e em seguida vir com a broca diamantada, tá? Então, aqui, ó, vou terminar de preparar essa unha aqui. Tem um pouquinho de restinho de gel, vou retirar e vou já preparar ela também, tá? Então, a preparação de unha, gente, nada mais é que remover todo esse brilho superficial, tá? Porque aonde tem oleosidade, o Mattel não adere. Então, nós temos que remover todo o brilho superficial da unha natural pra gente ter uma preparação de unha perfeita. Ó. Então, ó, aqui minha unha tá preparada. Ó, todos os cantinhos tá lixadinho, sem nenhum brilho, ó. E aí, nós vamos começar a passar os materiais de preparação, tá? Primeiro item que a gente tem que passar é o desidratador, que é o pH. Vou utilizar o desidratador, né? No vídeo anterior aí, eu expliquei pra vocês a função de cada um. Ó, então, eu vou passar o desidratador, pode encostar na cutícula, não tem nenhum problema. Ó, ele seca super rápido. Tá vendo que aonde eu passei o desidratador, tá vendo que fica todo ressecadinho? Então, ó, a ideia realmente do desidratador é essa, tá? Em seguida, nós vamos passar o primer, tá? Muitos veem escrito Ultra Bond, mas é primer. Ele não tem ácido, então eu posso encostar na cutícula também, tá? Ó. E aí, eu vou finalizar fazendo a minha capa base, tá? Então, ó. Ele é tipo um gelzinho. E aí, eu vou criar a minha capa base sem encostar na cutícula, tá, gente? Ó. Sem encostar na cutícula. Vou levar pra cabine, vou deixar uns 30 segundos a nossa capa base aqui. Então, a nossa unha já está preparada, pronta pra fazer a aplicação. Tá bom? Então, pessoal, chegamos ao finalzinho da nossa primeira aula, né? Eu espero que realmente vocês tenham aprendido muito sobre os materiais de preparação aí, que realmente é a base para você ser uma profissional diferenciada e destacada, tá bom? Pessoal, referente ao comunicado que eu falei para vocês bem no início da aula, é sobre oportunidade. O que que é isso? Eu estou abrindo uma nova turma do meu curso completo, com um super desconto, tá bom? Para todas as alunas que estão participando aqui da Maratona Fibra de Vida. Então, se você realmente quer mudar de vida, ter uma profissão, ser independente, fazer o seu horário, né, ser uma profissional destacada, nós estamos dando essa oportunidade aí para vocês, tá bom? Lembrando que amanhã nós vamos mandar o link para vocês para fazerem a reserva para garantir o desconto no curso, tá bom? Pessoal, lembrando também que o nosso curso gratuito vai acontecer normalmente, tá? Nós temos mais 2 dias de curso ainda, tem muito conteúdo a oferecer para vocês. Esse conteúdo que eu tô expondo para vocês aqui, pessoal, muita profissional cobra, tá bom? Mas eu quero sempre fazer a diferença, então eu tô oferecendo um conteúdo para vocês, assim, gratuitamente
e de qualidade. Então, amanhã eu espero vocês aqui comigo na nossa segunda aula, tá bom? Que vai ser sobre aplicação, sobre estrutura, lixamento técnico e otimização de tempo, tá bom? Então eu espero você aqui comigo amanhã e um beijo!